bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Voltamos para a parte 2 sobre os deuses irlandeses. Olá, João, novamente, tudo bem? Tudo bem. Então, aí a gente falou na parte 1 um pouco sobre de onde que vêm as informações sobre os deuses irlandeses, né? E começamos a falar sobre alguns deles. Para a gente falar hoje, vamos falar agora da Morrigan e de Bridget, entre outros, mas para a gente falar de Morrigan e Bridget, é interessante a gente entrar num aspecto bastante importante, que é o seguinte: na Wicca existe a triplicidade de donzela, mãe e anciã, né? O aspecto da três deusas como aspectos de donzela, mãe e anciã. A cultura celta coloca um peso importantíssimo na triplicidade, no número 3, ok? Bridget e Morrigan são deusas tríplices, mas não num aspecto de donzela, mãe e anciã, tá? Você tem 3 Bridgets e você tem 3 Morrigans, mas que são irmãs, ok? Assim como você vai ter, tipo, em termos de registro arqueológico, você tem 3 matronas, né? É que o nome é por origem romana, né? Mas é muito comum você encontrar a estátua de 3 deusas ligadas à fartura, né? Saúde, prosperidade. Não tem outro nome para elas não são nomeadas, então são chamadas só de matronas, mas assim, são 3 deusas de mesma aparência, por assim dizer. Então, embora o aspecto da triplicidade seja muito importante na cultura celta, mas não é a triplicidade característica da Wicca, tá? Assim como você vai ter deuses funcionando como um par também. A gente comentou no primeiro vídeo que Lugh e Bres são mais ou menos opostos, porque os dois são meio Tuatha Dé Danann, meio Fomor, né? E um é o exemplo do mau rei e o outro do bom rei, tá? Mas você também vai ter isso, por exemplo, Brid e Kylar. São uma jovem e uma anciã, mas não tem uma mãe no meio dessa dualidade delas, ok? Então, para a gente começar falando da Bridget, né? O que acontece? Nos textos que a gente tinha comentado, a Batalha de Moytura, ela aparece muito pouco, tá? Ela aparece só de forma bem simples, bem simples não, de forma bem rápida, porque o que acontece? A gente comentou também que os Tuatha Dé Danann tinham muitas vantagens mágicas, né, em relação aos Fomori no combate. E uma dessas desvantagens é a habilidade dos artesãos que estão produzindo armas, consertando e produzindo armas novas. E Bridget, quando Bres se tornou rei, ela casou com Bres. Ela, que é filha do Dagda, né, filha do Daida, casou com Bres. E eles tiveram um filho juntos, Húadan, e esse filho é enviado para matar o ferreiro dos Tuatha Dé Danann no meio da batalha. Então o filho dela estava alinhado com os Fomor na batalha. Quando ele atinge o ferreiro arranca a lança e atira de volta, né, e mata o Húadan. Bridget vê aquilo, vê a morte do filho, e ela vai e lamenta a morte do filho com choros e gritos, mas assim, um grito de desespero, um grito de dor tão grande, né, que aflige todos que ouvem. Esse grito da Bridget é o que dá origem à tradição irlandesa do Keening, que é uma tradição de lamento pelos mortos, de lamentar os mortos com gritos. Infelizmente, a gente não tem muito registro mais audiovisual hoje em dia disso, né? É uma tradição que
que se perdeu. Talvez ache algum vídeo no YouTube mostrando como era antigamente, alguma gravação muito antiga. Mas que o relato que a gente tem, que era uma tradição parecida com a das carpideiras, né? E algumas pessoas apontam esse grito da Bridget, na morte do filho, como uma das coisas que depois vai evoluir no grito da Banshee, né? A Banshee, que é um espírito feérico ligado a uma família tradicional irlandesa e que aparece e dá um grito horrível anunciando que alguém daquela família vai morrer. Ela aparece para, assim, nos contos de terror, depois a Banshee virou alguém que o grito dela mata. Na tradição irlandesa, na verdade, ela é um fantasma ligado à família que anuncia que alguém da família vai morrer. Não é que ela mata, ela está lamentando pela família, mais ou menos. Então tem gente que conecta isso com a história da Brid. Tá? O que acontece? Essa é a menção dela, essa é a participação dela na batalha. Só que assim, a gente sabe que se ela é filha do Dagda, se ela é esposa de Bres, quer dizer, ela é uma pessoa de importância dentre os Torra-Dedana. Tá? No livro das invasões, que é outra fonte que eu tinha citado, fala que ela tem 2 bois reais, que ela tem o rei dos javalis e que ela tem o rei dos carneiros. Então, ela tem o principal de cada um dos 3 gados de cada uma das criações de animais que existe na Irlanda. Aí já fica mais fácil a gente entender o ritual, a celebração, o festival associado com ela ser também o ritual da celebração da lactação das ovelhas, né? O que Bridget e as ovelhas têm de relação um com o outro. Então é isso. Teremos né? o Imbolc no dia 2 de agosto, para quem roda sul, né? Isso. E para quem roda norte será o Lunasa. Eu não sei. Eu não tinha ideia se era a mesma coisa nos celtas do que na Wicca. Pelo menos na Wicca, para quem roda sul é um Imbolc, para quem roda norte é o Lunasa. Eu não sabia se era a mesma coisa, porque eu... É interessante que, assim, alguns dos nomes permanecem. O mês de agosto, em irlandês, é Lunasa. Tá? Eu não falo irlandês. Tipo, eu tentei estudar, mas por enquanto é uma coisa que eu não consegui desenvolver. Mas, assim, isso é uma informação que é facílimo de vocês confirmarem. O mês de agosto, em irlandês, é chamado de Lunasa, até hoje. Né? Mas, seguindo, o que acontece? Você vai ter uma outra fonte já, um texto chamado Glossário de Cormac, que compila várias informações sobre a Irlanda de vários tipos. Tá? Um dos tipos de informação que aparece são informações sobre os deuses. Nesse Glossário de Cormac, é onde a gente tem uma descrição muito direta da Bridget com a visão que a gente tem hoje. O que fala nele? Bridget, isto é, uma poetisa, filha do Dagda. Essa é Bridget, a mulher sábia ou mulher de sabedoria. Isto é, Bridget, a deusa a quem os poetas adoravam, porque muito grande e muito famoso era seu cuidado e proteção. É, portanto, que a chamam deusa dos poetas por esse nome, cujas irmãs eram Bridget a médica, Bridget a ferreira, de cujos nomes todos os irlandeses chamavam uma deusa Bridget. Então, está dito diretamente que ela é filha do Dagda, que ela é sábia, né? Que ela é poetisa e era adorada pelos poetas. Quando a gente está falando de poetisa adorada pelos poetas, a gente está querendo dizer que Bridget era uma deusa ligada com os bardos, com a inspiração, com as artes, com a criação, né? Não por acaso um dos símbolos associados com ela é a harpa, né? A harpa que é também o símbolo da própria Irlanda.
tanto a bandeira, tanto a bandeira histórica da Irlanda é um campo verde com uma harpa, quanto antes da Irlanda adotar o euro, a moeda irlandesa tinha a harpa como símbolo, né? Mas a gente tem, então, essa associação clara com isso, e sim, 3 irmãs, Bridget a poetisa, Bridget a médica, Bridget a ferreira, né? 3 irmãs chamadas Bridget, cada uma associada com uma das artes. A música ou poesia, a cura e a arte da forja, que a gente também comentou, que ofícios, a gente comentou no primeiro vídeo, que alguns ofícios eram vistos como mágicos, né? Então a gente percebe a importância dessa deusa. Você está numa sociedade que é agropastoril e guerreira, e que então você precisa muito de um trabalho do ferreiro. Toda a sociedade precisa muito do trabalho do médico. Estamos aí numa pandemia que não me deixa mentir. E quando eu falo trabalho do médico, estou falando de todas as pessoas que trabalham na área da saúde, né? E arte, que também é outra coisa que na pandemia ficou muito claro que sem arte o ser humano, ele não vive. Ele sobrevive, mas ele não vive sem arte, né? E os celtas eram um povo muito festivo, pelos relatos dos gregos e dos romanos. Era um povo que passava boa parte do tempo deles assim, né? Coisa que se reflete também nos mitos. Para os Fianna vai ser sempre, tipo, quando eles não estão em combate, eles estão em celebração. Um outro ponto importante da Bridget é essa dualidade que ela vai ter com a Kyla. Então, acho que principalmente a Juliana comentou disso, né? Você tem uma visão muito na Escócia, onde a Kyla é mais proeminente. Você tem uma visão muito lá, mas que se estende também a determinadas partes da Irlanda, de que Bridget rege a metade clara do ano e Kyla rege a metade escura do ano. Kyla é a velha, a senhora do inverno. Que também tem em alguns povos celtas, não sei se todos, o Senhor do Carvalho e o azevinho. Briga, né? E o Senhor do Azevinho, que é a briga, isso, né? Dos dois. É que aí eu estudei. Sim, é que aí já não é tipo um deus específico que a gente associe com isso. Parece ser alguma coisa que mais do folclore, uma reminiscência que entrou no folclore, do que o mito de algum deus celta original. Alguma coisa vinda do folclore medieval, por exemplo. Mas sim, é a mesma visão, né? O mesmo tipo de visão. Então você vai ter, em um momento do ano, Bridget passando a regência do ano para Kyla, e depois de 6 meses, Kyla devolvendo para Bridget. Dependendo do mito, as duas são a mesma pessoa. Dependendo da visão, dependendo da região, as duas são a mesma pessoa. Óbvio que aí já não é necessariamente numa visão da Bridget como tripla, né? Mas dependendo, tipo, a Kyla rejuvenesce na primavera, e daí ela envelhece no inverno, né? E seriam a mesma mulher, a mesma deusa. Bridget também é, desculpe, provavelmente uma das deusas pancélticas. O que a gente quer dizer com pancéltica? É uma das deusas que parece ter mais equivalentes entre os diferentes povos celtas. Então a gente vai ter, por exemplo, Bridget ou Bride na Irlanda. Na Escócia, se não me engano, aparece como nome, com ênfase no nome de Brig, né? Mas daí você vai ter ela como padroeira dos brigantes,
que era uma tribo também da atual Grã-Bretanha, né? Mas você vai ter Brigindo também como outro nome que aparece. E agora me fugiu o nome, mas o sincretismo que os romanos vão fazer depois de Sulis, Minerva e etc., também poderia ser com o aspecto de Brígide. Então, ela é uma deusa que parece estar realmente presente em diversos lugares, está espalhada entre diversos povos celtas. Sim. O festival de Imbolc, ou Brigantia, é associado a ela. Dependendo da fonte da pessoa, isso não eu considero também que o próprio nome Britânia, britânico, a ilha da Bretanha também descende etimologicamente disso. Não é uma informação absoluta, tá? Mas assim, ajuda a gente a ver o grau de importância que a maioria das pessoas atribui para ela, tá? E ela é provavelmente a deidade que foi mais preservada e sincretizada no cristianismo, principalmente na figura de Santa Brígida de Kildare. A gente tem mais mitos associados a Santa Brígida do que a deusa Bride, né? Mas Santa Brígida é uma deusa, uma santa católica interessantíssima, porque ela está associada com coisas, uma das principais histórias sobre ela, que ela teria pedido um pedaço de terra para um nobre, um bispo. Ele teria se recusado, daí ela falou, não, eu queria só uma porçãozinha de terra, só o tanto que o meu manto cubra, né? E daí quando ele concordou, e ela estendeu o manto dela cobriu uma vastidão de terra, né? Outro mito interessante da história da santa seria ela transformando água em cerveja. E um outro em que ela ajuda uma mulher que estava com uma gravidez indesejada. A santa ajuda essa mulher a abortar. Inclusive, isso para nós, quer dizer, né, porque eu sou de criação católica, né? Minha família é católica. A minha também. Então acho que isso pro catolicismo, pelo menos do Brasil, não sei se a galera vai entender muito, né? Na Irlanda... Ela ajudou a abortar. Que a Irlanda é uma miscelânea, né? São vários... O cristianismo veio de várias partes. Alguns anos atrás, teve um plebiscito sobre aborto na Irlanda e Santa Brígida foi usada no plebiscito como uma das figuras a favor do aborto. Muito interessante isso. Então, você tem lá na Irlanda, em Kildare, um santuário aberto a cristãos e pagãos para culto da santa e da deusa, onde você tem uma fonte associada a ela, né, uma fonte de água curativa, e onde é mantida uma chama perpétua. Tá? É muito comum grupos de guardiões da chama ligados a Bride, que se reúnem, e tem uma história de que 19 freiras se reúnem alimentando a chama, e no 20º dia é Bride mesmo que alimenta a chama. Então a freira responsável só deixa a madeira ali do lado e a própria santa coloca. E assim, o que se fala muito sobre esse santuário é que antes de ser um santuário da santa, ele era um santuário da deusa também, alimentado por 19 sacerdotisas. Aí já é mais complicado dizer isso com 100% de certeza. Não é uma certeza histórica, tá? Mas é uma certeza cultural, uma certeza mitológica. Sim. Então, é muito comum esses grupos de guardiões da chama ligados a ela. Cuidam por 19 noites, cada noite uma pessoa, e a 20ª é da deusa.
Bom, seguindo de Bridget para o pai dela, né, o Daida. O que a gente tem que falar? Daida ou Dagda é um título, não é um nome. Dagda significa bom Deus, né? Porque ele é bom em tudo que faz, né? E os nomes dele, os nomes que a gente tem para ele são os seguintes: os nomes que ele se apresenta em outras histórias, em parte nessa história, em parte em outras. Aed Abide Essa Roid. Aed significa chama ou fogo, Abide, sagaz, e Essa Roid, cascata vermelha. Então, chama o sagaz da cascata vermelha. Eu nunca consegui 100% uma certeza do que significa esse cascata vermelha, mas parece ser sim, uma menção à chama da inspiração. Quando a gente fala de Bridget, existem orações a ela que citam a chama da mente que brilha e ilumina, a chama da poesia, a chama da arte. E quando fala da cascata vermelha do Daida, parece muito ser uma coisa nesse sentido. Ele é a chama, ele é o fogo. Que fogo? Bom, Bridget mesmo representa para a gente 3 fogos. O da harpa, o da lareira, que é o da cura, né? O da harpa, que é o da inspiração, o da lareira, que é o da cura, e o da forja, que é o da transformação. O Daida também é a representação do fogo como esse poder, tipo essa inspiração que transborda. Esse fogo transborda tanto que ele é uma cascata vermelha. O Dagda é o dos 3 caldeirões, ou não? Um caldeirão. Um caldeirão. É que eu tô falando tanto em 3 que eu já... Mas existe, assim, existem os 3 caldeirões, existe uma questão ligada a 3 caldeirões na tradição irlandesa, e isso que eu acho que o Darta mencionou, né? O do estômago, do coração, da cabeça. Da cabeça. É como se representasse a sua do ventre, como se representasse a sua saúde, a sua energia vital, né? E o coração, a sua vocação, e o da mente, essa inspiração que jorra com uma força absurda, essa inspiração avassaladora. Um termo muito comum no druidismo moderno é Awen, ou em irlandês Imas, que escreve Imbas, né? Mas Awen, A-W-E-N. Essa palavra é traduzida simplesmente como inspiração ou espírito que flui. É uma palavra do galês, país de Gales, e ela seria exatamente isso, a inspiração divina. Sabe quando você faz qualquer coisa, quando você faz alguma coisa na sua vida que parece que você está tomada por um espírito maior do que você? Eu não estou falando, por exemplo, de carga da deusa, tá? Não necessariamente. Mas às vezes você não está nem num ritual. Mas, por exemplo, quando você cozinha alguma coisa e você lembra dos seus avós e você sente eles com eles, ou algum momento que você sente, você está num dia no parque, você levou, nossa, parece que naquele momento você está em comunhão com tudo, ou durante uma atividade artística, ou mesmo tipo durante uma palestra, uma aula, o que seja. Aqueles momentos em que parece que você acessa o todo do conhecimento que existe, ou todo da ligação com a natureza que existe. Sim. Tipo, às vezes é muito fácil, por exemplo, para quem pratica artes marciais, explicar, tipo, a primeira vez que você segurou determinada arma, ou quando você termina de se vestir, né, amarra o kimono, coloca uma armadura de treino, você sente uma energia maior junto naquilo, tomando conta, como se estivesse jorrando de alguma inspiração divina. Então, essa energia que seria a Awen,
e que a busca do druidismo é viver todos os momentos em contato com essa energia, né, ou o mais próximo possível em contato com ela. Ter essa noção de que as suas ações na vida não são corriqueiras. O D'Artagnan falou, nós somos animistas, tudo tem alma. Se a todo momento eu estou me relacionando com a alma de outra pessoa ou com a alma daquela tarefa que eu estou fazendo, ou então a todo momento eu estou numa relação espiritual com as coisas, a todo momento eu estou numa relação sagrada com as coisas. Seja eu cozinhando, comendo, tomando banho, tricotando alguma coisa para alguém, desenhando, pintando, mas também exercendo o meu ofício no dia a dia. Talvez seja mais fácil de visualizar isso no ofício de um professor, no ofício de um médico, no ofício de um artista ou de um ferreiro, mas todo ofício tem essa transmissão de uma forma de sagrado. Todo ofício tem um contato de alma com alma. Tanto da pessoa com quem você está diretamente envolvido, como de todos aqueles que trabalharam para gerar as ferramentas que você usa. Então, falando de ancestralidade, um ponto importantíssimo no druidismo, então, isso é muito fácil de perceber, por exemplo, em dança ou em artes marciais. Cada vez que você se apresenta ou cada vez que você treina, você tem de trás de você centenas ou milhares de pessoas que foram transmitindo aquele conhecimento ao longo dos séculos. Mesmo quando é um estilo novo, quando é um estilo recente, de algum lugar ele veio. Né? Alguma inspiração teve. Alguma inspiração veio. E assim, quando você tem uma pessoa que faz dança, faz ATS, faz Tribal Fusion, tem uma professora corrigindo uma postura de mão, uma postura de pé, em dança do ventre, dança cigana, o que seja, flamenco, jazz, por trás daquela professora corrigindo aquela mão, aquele pé, você tem a professora dela que ensinou ela, e assim por diante, até se perder no princípio da humanidade. Entendo. Então, isso é uma coisa muito viva quando a gente fala em contação de histórias, que quando você está contando uma história, você tem de trás de você a pessoa que te ensinou aquela história e de trás dela quem ensinou para ela, e assim por diante. Com certeza. Né? E sobre o caldeirão? Então, de Darwin. Sobre o caldeirão. Assim, eu já falo do caldeirão, mas deixa eu entrar nos nomes do Daida, voltar. Então a gente falou de que ele é o chama, o sagaz da cascata vermelha, e entramos nessa cascata, nesse jorro. O outro nome seria Ruad Rofessa, senhor do vasto conhecimento, né? Senhor, tipo, mais ou menos como um Lord, né? Um título de alguém que é exaltado, e de vasto conhecimento, de vasto saber. E o último título, último nome, Eohaid Olahair. Eohaid, cavaleiro, e Olahair, pai de todos. Tá? É exatamente o irlandês, Olahair é exatamente o irlandês, equivalente ao inglês All Father, do título de Odin. Sim. Tá? O Daigda, no começo do relato, fala que um dos tesouros dos Torra de Danann era o caldeirão dele. Qual é o atributo desse caldeirão? Nenhuma companhia, nenhum grupo se afastava dele sem estar satisfeito. Ou seja, era um caldeirão da fartura. Não importa quantas pessoas fossem até o caldeirão, elas se satisfaziam, elas ficavam plenas. Isso pode ser entendido literalmente como um caldeirão de alimento, e você está falando de um caldeirão de fartura, prosperidade, plenitude, absolutamente importante para um povo, novamente, agropastoril da Idade do Ferro, mas pode ser mais uma menção a todo esse jorro de inspiração.
Sim. Né? O que acontece? O Dagda, ele... Diga. Não, pode falar. Então, aí tentando entrar rapidamente no mito dele, né, nessa batalha. Ele era um grande construtor, entre várias outras coisas, porque ele era o bom Deus, mas ele era um construtor e o Braz manda ele construir uma fortaleza. Só que o Braz era um rei tirano, que deixou que os Fomori, o povo do pai dele, subjugasse os Turra de Danann, cobrassem impostos deles, o problema não é impostos, cobrassem tributos abusivos. E daí, por exemplo, do Daida cobravam dele as 3 melhores porções da comida dele. Isso deixava ele fraco para o trabalho e tudo mais. Até que o filho dele, o Angus, sugeriu, ele esconder 3 moedas no mingau dele. Quando a pessoa pedisse as 3 melhores porções, ele dá as 3 moedas de ouro. Ele fez isso, a pessoa que exigia isso dele todos os dias morreu com as 3 moedas no estômago, né? E daí ele se viu livre, pôde começar a recuperar a força dele. Quando o Lug chega, né, os Turra de Danann já estão mais ou menos num estado de preparação para a batalha com os Fomor, né? No conselho, quando o Lug pergunta para o Daida o que ele vai fazer, ele pergunta por último para o Daida, é o último a falar no conselho, né? Ou um dos últimos, depois que todo mundo já disse as proezas, e daí ele fala, as grandes coisas que vocês clamam que farão, eu farei todas por mim mesmo. E os outros falam, você é realmente o bom Deus. Então, a gente falou, por exemplo, de Ogma, de ganhar sozinho 1/3 da batalha. Daqui a pouco eu vou falar, as Morrigan fazem chover sangue e fogo em cima dos inimigos. E o Daida fala, tudo que vocês vão fazer, eu vou fazer. Então, ele é associado muito com fartura, claro, pelo caldeirão, ele é associado muito com conhecimento, com fertilidade, a gente já fala da aparência dele, e ele é associado muito com magia. Tá? Da mesma forma que Odin é associado com o conhecimento das runas e do Zaidri, eu não sei como é que fala, que escreve Seidir, né? Seidir. Sim. Uma vez me falaram que a pronúncia era Zaidri. Bom, eu sempre falei Seidir. Não, aí é a sua área, não a minha. Galera aí, se tiver errado, me corrige, porque eu sempre falei Seidir também. Né? Mas então Dagda é muito associado, ele é o deus do druidismo, tanto o druidismo quanto conhecimento, quanto o druidismo enquanto arte mágica. Ele é o principal deus associado com isso, né? Ele vai espiar o acampamento dos Fomor. Lá eles oferecem para ele, eles estão numa pseudo-trégua, né? E oferecem para ele comida. Oferecem um cozido, mas você tem que comer tudo, porque senão você está ofendendo a nossa hospitalidade, e hospitalidade é importantíssima, hospitalidade é uma das bases da sociedade celta. Então, se você não comer tudo, a gente vai te matar, né? Então, o cozido era tão grande que eles cavam um buraco no chão para servir, né? 4 vezes 20 galões de leite fresco, e o mesmo de aveia e gordura, e bodes e ovelhas e porcos inteiros no cozido. Daí o Dagda pega uma colher que era tão grande que dava para um casal deitar dentro dela, come o cozido inteiro e ainda passa o dedo na borda do buraco para tirar um restinho, igual a gente com o pote de iogurte. Né? Depois disso ele fica com um pouco de sono, tira uma cesta e tudo mais, né? E daí os Fomor tiram sarro dele quando ele está dormindo, porque o Dagda ele é descrito com aparência cômica. Ele não é descrito com uma aparência absolutamente
nobre ou majestosa. Ele é descrito como usando uma roupa que é curta demais para ele, que o pênis dele é muito longo, então fica descoberto, né? Ele é descrito como usando roupas que são rudes, então, tipo, sapato de couro de cavalo com o pelo para fora, uma capa curta, e ele carrega junto com ele uma forquilha, o bastão dele normalmente é mencionado como uma forquilha, que era tão grande que precisava de 8 homens para carregar. Então, normalmente, ele era transportado em rodas, né? E o rastro do bastão dele era tão fundo que dava para marcar uma fronteira de província, tipo, de tão fundo que ele sulcava a terra. Então, esse bastão é um dos atributos do Dagda. Tem uma história sobre como o Dagda conseguiu o seu bastão, mas o que se fala é que era um bastão que com um golpe podia matar 9 homens, com o outro devolver a vida a 9 homens. Então, um Deus que controla a vida e a morte. Tá? Esse aspecto vai fazer uma ponte, vai fazer com que alguns vejam uma ponte com um outro deus gaulês chamado Sukelos, que o nome significa o golpeador, que é um deus que normalmente é representado com um martelo a ponto de golpear, né? Aliás, traremos aqui Beloesos para falar sobre os deuses gauleses, né? Que é uma entrevista dizem que é muito difícil entrevistar o Beloesos. Traremos no canal. É fantástico, é uma oportunidade fantástica entrevistar o Beloesos. Mas daí os atributos do Dagda, então, o caldeirão da fartura, esse bastão e a harpa que controla as estações, né? Mas que depois passou a ser... Desculpa. Bom, ok. O que acontece? Depois que ele acordou da sesta, ele encontra a filha de um dos reis dos Fomor, né? Os dois fazem amor, né? Ele acaba conseguindo seduzi-la, os dois fazem amor, depois de uma briguinha prévia, eles não se dão bem de cara. Ela acaba resolvendo lutar do lado dele, contra o povo dela, portanto, usando feitiços e varinhas contra eles. Aí ele segue o caminho de volta, só que nisso, um ano antes, ou um ano e um dia antes, ele havia marcado um encontro com uma mulher. Então, no seu caminho de volta, ele para se encontrar com essa mulher. Quem é essa mulher? A Morrigan, né? Ela está com uma perna em cada margem do rio, lavando no rio os cadáveres de quem vai morrer na próxima batalha, na batalha do dia seguinte, porque isso é na véspera da segunda batalha. Isso é um dos atributos os atributos da Morrigan, e uma figura que depois é recorrente no folclore gaélico, é a lavadeira do rio. Essa aparição que está lavando os cadáveres que morrerão na batalha. Então é um prenúncio de morte. Mais uma vez, uma figura parecida, uma figura que dá para traçar alguma ponte com a figura da Banshee, anunciando a morte, né? Mas então, ali, no Val do Rio, Val é aquela parte mais rasa e estreita do rio, onde a gente atravessa quando não tem ponte. Então, o Val do Rio não é nem a terra firme, nem o rio profundo. Num horário que era o entardecer, então não era nem o dia nem a noite. Num dia que era Samhain, então não era nem o ano novo nem o velho, os dois se encontram e fazem amor em meio aos cadáveres. Então você tem amplas simbologias de dualismo e equilíbrio e complementaridade, né? Então, as pessoas falam, a Morrigan é a deusa da guerra e do amor. Eu entendo de onde as pessoas estão tirando isso, mas assim, a Morrigan é a Morrigan, né?
Não vamos reduzir uma pessoa complexa a 2 atributos que aparecem no mito dela, né? Ela também promete que vai lutar contra os Fomor e que vai tirar a coragem deles. Depois, no final da batalha, o Dagda recupera a harpa, né? Quando ele vai até onde está a harpa e chama ela, só no caminho a harpa já mata 9 homens. E daí ele toca os 3 tons de música, acho que o D'Artagnan tinha falado isso, a música triste, a alegre e a de sonolência. São normalmente os 3 ritmos associados, os 3 temas associados com a música irlandesa. Alegria, melancolia e não é que seja canção de ninar, mas canções para já mais colocar as pessoas próximas do sono, né? Não é canção de ninar infantil, eu quero dizer, né? Sim. Você quer falar de Morrigan agora ou quer falar num próximo vídeo? Vamos falar de Morrigan, né? A gente fecha esse vídeo com ela, mesmo se ficar um pouquinho longo. Tá bom. Tá? Não tem problema. Vamos lá. Então, a Morrigan também é um título, ok? Não é um nome. Morrigan pode significar grande rainha ou rainha fantasma, né? Só que Morrigan é um título compartilhado por 3 irmãs. Normalmente, os textos falam, as 3 Morrigan. Morrigan, Bav e Marra. Muitas fontes não dão qual é o nome, tipo, Morrigan é só o título ou uma das Morrigan é realmente chamada de Morrigan e ponto, né? Às vezes, os textos colocam, tipo, Bav e Marra e colocam como outra deusa, como a terceira deusa, uma deusa chamada Nemain, que não tem outras informações, ou Anan, ou Anand, Ana, Anu, alguma coisa assim, que daí tem gente que cria uma ponte disso com Danu, para dizer que Morrigan é a grande mãe dos Turhadenanan, ela deve ser a Danã do nome. Não temos nada que corrobore isso de verdade, nada que corrobore isso com certeza. Tá? Embora seja um ponto de vista legal de se trabalhar, ok, mas não... Né? Bom, falando de Bav, que daí é nomeada diretamente. Bav significa corvo, ela é chamada de corvo da batalha, né? Então ela já é um aspecto mais arquetípico de deusa da guerra. Por quê? Porque no campo de batalha, depois da batalha, né, os corvos normalmente se banqueteiam nos mortos, né? Eles são uma ave, não são uma ave exclusivamente carniceira, mas são uma ave que, entre outras coisas, pode se alimentar como no campo de batalha, né? Marra normalmente é associada com os cavalos e como um arquétipo de deusa da soberania. O cavalo ele está muito associado com a soberania e com a realeza, né? O gado, o touro, a vaca estão associados com prosperidade, com riqueza. O cavalo com a realeza, né? Mas assim, as 3 são associadas de alguma forma com a guerra. Na primeira batalha, fala que elas foram até Tara, onde os Firbolg estavam, e trouxeram névoas e nuvens de escuridão sobre o lugar, e depois fizeram chover fogo e sangue sobre os Firbolg durante 3 dias. Na segunda batalha de Moytura, fala que Marra lutou ao lado de Nuda. Essa menção dela junta dá a impressão para muita gente que Marra e Nuda seriam um casal, né? Inclusive fala que ela caiu junto com Nuda, só que você vai ter depois outras histórias sobre ela. Bav não tem outros mitos, né? Mas Marra você tem uma história específica. Um rei do Ulster, que é um rei viúvo, que em determinado momento é visitado por uma mulher extremamente bela, que ela simplesmente entra na casa dele
e começa a cuidar da casa e ajeitar as coisas e se torna a esposa dele, né? E daí ela fala para nunca perguntar, passa algumas condições para ele. É muito comum nos mitos irlandeses você ter prescrições que são chamadas, individualmente são chamadas de geas, né? Que são proibições mágicas, espécies de tabus. E um é não perguntar o nome dela, outro é acho que outro é não maltratá-la, o terceiro é não tá me fugindo a palavra em português. Não fazer bravatas sobre ela, né? E eles seguem felizes durante muito tempo e tal, mas quando ela tá grávida, o rei chama o marido dela para ir para uma reunião de nobres, e ele vai e ele começa a beber muito, e começa a falar coisas que não deve, e numa corrida de cavalos, e os celtas gostavam muito, os irlandeses gostavam muito de corridas de cavalos e corridas de cachorros, num determinado momento ele fala, minha esposa corre mais rápido que esses cavalos aí. E como ele jogou aquilo na cara de todo mundo ouviu, o rei não pode deixar uma bravata dessas passar impune. E eles trazem a mulher que está grávida e obrigam ela a correr contra os cavalos. Ela, de fato, corre mais rápido que os cavalos, vence a corrida, só que quando ela chega na linha de chegada, ela entra em trabalho de parto, dá um urro gigantesco, dá à luz a gêmeos, e daí ela amaldiçoa os homens do Ulster a quando o Ulster for atacado sentirem as dores do parto. Nossa, chegou a arrepiar. Essa maldição imposta por Marra, essa punição imposta por Marra, que vai fazer com que Cuchulainn tenha que depois defender o Ulster sozinho, porque ele não era um homem adulto ainda quando Connacht atacou o Ulster. Então todos os homens estavam caídos, sentindo dores do parto, por causa da merda que eles tinham feito com uma deusa. Entendi. Complicado. Né? Nós teremos mais um vídeo, certo? Isso. Eu posso só mais um segundinho? Eu sei, eu tô me alongando. Claro. Então, da Morrigan, daí novamente, nomeando como Morrigan, sem dizer qual seja, você tem mais 2 pontos importantes no final do relato da batalha. Um, que é ela que anuncia a vitória dos Dedanã. Então fala-se que ela anuncia a vitória deles às hostes e às alturas da Irlanda. E aos principais rios e baías da Irlanda. Quer dizer, ela anuncia a vitória não só para o povo, mas ela anuncia a vitória para as terras da Irlanda. A vitória dos Tuatha Dé Danann sobre os Fomori. E daí ela fala, paz até o céu, céu descido à terra, terra sob o céu, força em cada um, uma taça cheia, cheia de mel, hidromel em abundância, verão no inverno, paz até o céu. Como se fosse uma bênção, como se fosse um anúncio do que aquela vitória dos Tuatha Dé Danann traz. Em seguida, ela faz uma segunda profecia que essa não é legal. E assim, o manuscrito corta na metade da profecia, tá? Mas ela fala que sobre o futuro, como se fosse assim, o pessoal considera como se fosse uma espécie de profecia de fim do mundo. Ela fala, eu não verei um mundo que me será querido. Verão sem floração, gado sem leite, mulheres sem modéstia, homens sem valor, conquista sem um rei, florestas sem bolotas, mar sem produção, falsos julgamentos dos anciões, falsos precedentes dos juízes, todo homem um traidor, todo filho um ladrão,
O filho irá para a cama de seu pai, o pai irá para a cama de seu filho, cada um o cunhado de seu irmão. Ninguém buscará qualquer mulher fora de sua casa. Um tempo maligno. O filho enganará o pai, a filha enganará, e aí é onde corta o manuscrito. A gente não tem a continuação, o final disso. Então, Vou ficar curiosa. Assim, por um lado, a gente tem uma bênção lindíssima. A gente utiliza esse anúncio da Morrigan como uma oração ou como uma bênção no meu grupo, né? E por outro lado, a gente tem esse relato desesperador, né? De basicamente falsidade, esterilidade da terra, né? Para uma sociedade baseada em valor guerreiro, em honra, em conhecimento e artes, um relato desesperador. Sim, concordo. Eu tenho mais alguma coisa a abordar? Ok, não, vamos por aqui, daí depois a gente continua num próximo vídeo. Na parte 3. Isso. Porque a conversa tá boa demais. Então, meu bruxo, esse vídeo fica por aqui e a gente volta daqui a pouco com a parte 3 sobre os deuses irlandeses, tá bom? Então, meu bruxo, um beijo, blessed be e tchau!